tenho, enfim, uma intervenção relacionada com este trabalho que, como a Manela explicou, se fundamenta na minha relação com a literatura, mas também, de algum modo, se fundamenta com um outro lado da minha vida muito importante, que é o cinema. Não é chamada para aqui a minha contribuição biográfica, mas a verdade é que desde muito cedo o cinema foi uma fonte inspiradora do meu trabalho, dos meus estudos, um fascínio enorme e desde muito cedo também me habituei a ver filmes da chamada ficção científica. Sou mesmo daquela primeira geração que nos habituamos a identificar como a do Fantasporto, portanto, que trazia uma boa parte dessa classificação que é ela mesma muito questionável. Mas, enfim, isto para vos dizer que a abordagem que eu vou fazer não é tanto do livro do Wallis, do Philip K. Dick, mas de uma outra obra dele que talvez seja, se calhar, absolutamente axial e definidora de todo o seu universo, que é o do Android's Dream of Electric Ships, que é justamente o livro que dá origem ao famoso filme Blade Runner. Philip K. Dick pertence a uma geração que, nascida no final dos anos 20, num ambiente californiano, se vai juntar a uma série de outras vozes, algumas até ainda com ressonâncias noutros universos, mas podemos globalmente dizer também com bastantes cuidados, que é uma geração psicadelista, uma geração que vai fazer todo um caminho de experiências, nomeadamente com drogas, com LSD e com anfetaminas e com outras coisas. William Burroughs é talvez o exemplo mais carismático desse grupo, mas não é que Philip K. Dick tenha exatamente a mesma inserção do William Burroughs, mas é um homem que na verdade vai fazer ou vai percorrer caminhos de risco, obviamente, mas caminhos de autoconhecimento e de conhecimento e também, se quisermos, caminhos de alguma alucinação conscientemente induzida. Os tais paraísos artificiais de que falava Jorge Sena também. Então, o que nós vamos encontrar no universo deste homem é algo que depois vai ter uma ressonância enorme no cinema, porque há muitos filmes que nós conhecemos e que se calhar não sabemos, assim de imediato, que têm a ver com o universo criado por Philip K. Dick. Falo, por exemplo, do Minority Report, que é um filme inspirado em trabalhos seus, e este Blade Runner, que teve uma tradução péssima para português chamada Perigo Iminente, uma coisa qualquer assim, completamente disparatada, Harrison Ford, num período de grande pujança, e de facto a música na altura considerada como, enfim, algo de referência, de Vangelis, e que, portanto, trouxe todo um universo, trouxe ao cinema um imaginário, algo muito bem trabalhado. Ridley Scott é o seu realizador, um imaginário muito apocalíptico. Ora bom, este senhor, Philip K. Dick, portanto, que é, na verdade, o autor que inspira o filme, que fundamenta o guião, é alguém que tem como este videoclipe de algum modo também leu, tem uma relação muito forte com uma matriz clássica e ao mesmo tempo com uma matriz de interrogação algo metafísica, aproximando-se em alguns momentos do budismo, noutros momentos de uma certa tradição pitagórica e de uma tradição gnóstica. Portanto, há nesta busca uma série de sinais, uma série de elementos, e eles precisam de ser lidos porque a tendência que existe é para pensar, bom, então isso da ficção científica é assim uns tipos, umas naves, uns tiros e tal, umas coisas que depois os jogos de computador aproveitaram e pim. Não, sabemos nós que não, sabemos todos que não, mas se calhar sabe muito bem a minha geração, que é a geração que se aproxima ou que está a chegar aos 60, sabemos muito bem o quanto aprendemos com, e falo outra vez de filmes, com o Fahrenheit, o quanto aprendemos com todo até com 1984, com o Grande Romance, com o Admirável Mundo Novo, como é que nós fomos capazes de interrogar a nossa condição presente e o que era a nossa condição, sobretudo nos anos 60, 70, como é que nós fomos, o filme
enfim, concretamente o livro que inspira este trabalho é um livro dos anos 70, de 1978, e, portanto, significa que nós fomos aprender muito e fomos interrogar muito no universo imaginário, ou seja, simbolicamente, todos estes trabalhos interrogavam os limites da liberdade, os limites da razão de ser do homem, os limites até de uma certa ontologia, os limites de Deus, ou não Deus, da criação, da criatura, do Blade Runner, isso tudo está. Philip K. Dick tem uma personagem que se chama Horse Lover. E, neste sentido, eu também ia fazer aqui uma aproximação a um mundo que nós, portugueses, conhecemos muito bem, que é o mundo de uma certa heteronímia, de um certo desdobrar do eu em muitos eus postiços e autonomizados. Neste caso, também há uma dimensão, um pouco na linha que vamos encontrar no cinema, por exemplo, no David Lynch, uma linha esquizoide no tratamento da realidade. A realidade é divergente, é não concomitante, é e não é, está no centro e está na periferia. Vamos encontrar muito este universo nos trabalhos do Philip K. Dick. Mas, na verdade, nós estaremos também numa sociedade que é ela mesma esquizofrénica. Enfim, parece que alguma tendência haverá. Mas, enfim, voltando ao tema, nós encontramos este classicismo de Philip K. Dick, por exemplo, nesta apropriação do nome Horse Lover. Mas o que é que isto é clássico? É que Filipos é o que gosta de cavalos. É o que quer dizer em grego. O nome é grego e é o que quer dizer. Portanto, filos, não é de filosofia, kipos é cavalo. Portanto, Filipe quer dizer, sabem que há o Filipe? Podemos já, é sabido, não estou a descobrir nada, mas nem sempre nos lembramos que os nossos nomes querem dizer coisas. E muitas vezes querem dizer muitas coisas. E Filipe quer dizer o que gosta de cavalos, o que ama cavalos. E, portanto, Horse Lover é Filipe. E, portanto, há aqui personagens que são ele e não são, mas são um desdobramento de um nome que é recuperado da matriz grega. Mas, dizia eu, no caso da construção do imaginário de Philip K. Dick, diz, por exemplo, Roberto Bolanho, o grande escritor, que Dick é uma espécie de Kafka embebido em LSD e raiva. E a matriz de todo este mundo é efetivamente kafkiana, não no sentido em que agora se chama kafkiana para que seja um bocado maluco, porque as pessoas depois não sabem o que é o Kafka e muitas vezes até na apropriação do adjetivo, até por alguma comunicação social, de repente tudo seja assim um bocado tolo, esquisito, é kafkiano. É um bocado como quando alguém diz que isto é surrealista no sentido de que não tem pés nem cabeça, como se o surrealismo não tivesse pés nem cabeça. Mas este universo kafkiano, no sentido também em que há até um domínio, enfim, algo do domínio da psicanálise e da busca do inconsciente e destas coisas que o Dr. Freud nos trouxe, mas concretamente o Jung trabalhou mais e com outra dimensão, e há uma filiação clara dos trabalhos e do mundo, do universo, da mundivivência de Philip K. Dick em, por um lado, gregos, cultura clássica, sim, tudo. Aliás, vimos ali, o filme pega muito bem nisso, a questão das cabeças, a questão das corujas. As corujas. E o mocho. E temos que pensar na deusa Atena, pois então, quais são os símbolos, não é? E, portanto, a sabedoria e as colunas, aparece ali tudo. Aparece tudo depois com o trabalho, com outros trabalhos, com o cogumelo dançante a tapar a cara das pessoas, claro, o cogumelo, evidentemente, o cogumelo sim, porque estamos no território das mescalinas e dessas coisas todas. Mas a verdade é que nós encontramos esse universo clássico muito bem embebido, ou melhor, a obra de Philip K. Dick embebida nesse universo clássico. Eu atrevia-me a dizer algo que a frase não é minha, é recorrente, é uma citação de Ruben A. Ele diz a certa altura, o nosso escritor, a certa altura na sua autobiografia, diz que eu sou absolutamente moderno porque eu sou absolutamente clássico. É que não há modernos, não há modernos que não sejam clássicos. Nem ninguém lê o mais arrojado filme da chamada ficção científica, ou antecipação científica, ou o que lhe queiram chamar, nem ninguém lê um livro como 1984, ou como o Admirável Mundo Novo, ou como o célebre Blade Runner,
nem se entende se nós não tivermos uma compreensão das grandes interrogações que vêm lá de há muito tempo e que são efetivamente a matriz de todo o nosso pensamento e de toda a nossa inquietação. Eu ia pedir então um bocadinho do filme. Justamente a cena final do Blade Runner. Experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10-house gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. I don't know why he saved my life. Maybe in those last moments he loved life more than he ever had before. Not just his life, anybody's life. My life. All he'd wanted were the same answers the rest of us want. Where do I come from?
Where am I going? How long have I got? All I could do was sit there and watch him die. Bom, acho que é bastante eloquente em relação às perguntas de onde vimos, não é? E para onde vamos, o que somos e para onde vamos. Mas, sobretudo, enfim, até agora lido pelo Ridley Scott, porque nós estamos aqui com leituras e releituras, que no fundo é o que vai fazer o Carvalhais sempre, não é? Nós estamos a ler de outra maneira, transpondo semioticamente enfim, simbolicamente, transpondo o que é lido. Há um texto, há uma construção de uma obra narrativa, que depois, em forma de livro, que com bastantes alterações, algumas alterações importantes, mas que é bem lida e que é recriada, na verdade, por Ridley Scott, e isto significa que a seguir nós podemos reler e reinterpretar, porque no fundo, cada vez que lemos, nós reinterpretamos, recuperamos, cada um lê com a biblioteca que tem na cabeça, não é? E, portanto, com o conjunto de imagens que tem. Aqui é muito curioso ver esta apropriação que o Ridley Scott faz, recuperando, nomeadamente, do ponto de vista da simbólica das imagens, recuperando uma série de sinais, alguns cristãos até. Há aqui esta pomba, o esboçado pomba e a pose da cabeça, que tem a ver com umas representações de Cristo morto, sobretudo a partir do Renascimento, porque no gótico a cabeça estava mais firme e irta. Mas há, sobretudo, também muita escultura grega, muita escultura clássica, que tem, sobretudo, estou-me a lembrar no Capitólio, o Gaules moribundo, o Gálata moribundo, a pose da cabeça é exatamente igual. É uma pose de Time to Die. Alguém que mistura as lágrimas com a chuva e que tem a interrogação que é a primeira, é o que ele diz: como é que é isto de viver cheio de medo? Porque o androide, o cyborg, esta criação do Philip K. Dick, o cyborg é algo que nós hoje até já se fala de muita coisa, mas isto estamos a falar de há muitos anos, da década de 50, quando alguém começa a pensar que se pode equacionar um produto de uma espécie de engenharia genética que é simultaneamente que nasce adulto, nasce sem passado, nasce criado assim, mas é humano no seu organismo completamente. Só que é um humano manipulado que está feito para ser competente em qualquer área específica e, sobretudo, para, em termos espaciais, ser um bom soldado. O que aconteceu é que estes androides, os cyborgs, que são seres híbridos, ganharam, um pouco à moda do HAL, do 2001, ganharam alma, ganharam consciência, ganharam sentimentos e apercebem-se de que foram criados com um tempo de vida mínimo, 4 anos, para que não possam desenvolver a sua própria revolta o suficiente e, portanto, ao fim de 4 anos são desligados e têm o tempo de vida. E o que acontece aqui na interrogação, e por isso passa, no fundo, para interrogações mais profundas, é que a questão que eles colocam e que eles articulam concretamente com a figura que representa o Harrison Ford aqui, eu pergunto-lhe, mas a única diferença entre nós é que tu não sabes quanto tempo tens e nós sabemos. E, portanto, a diferença é. E até que, enfim, a interrogação é muito profunda, isto dá muito assunto, mas a verdade é que é uma interrogação clássica e, portanto, a velha questão é o que é que a máquina nos traz de novo, o que é que a utilização de uma mediação nos traz de novo. Às interrogações, nada. As interrogações são as mesmas, são muito antigas. O que nós temos de novo é, efetivamente, a nossa capacidade de as recolocar, e nomeadamente em forma digital. Deixo a palavra agora aos seguintes, que falarão muito melhor sobre isso. Antes disso,
anos, muito brevemente dizer que se formou em desenho de Bellas Artes no Porto. Tem dedicado parte da sua vida a lecionar e a colecionar discos obscuros e outros menos obscuros, a juntar e a ler livros quando baste, segundo o método de Jorge Luís Borges, e a tentar visionar sem a pretensão de ser visionário. Diletante e autodidata em muitas realidades alternativas, é um melómano profundamente conhecedor de áreas tão distintas da contracultura como o krautrock, folk, progressivo, eletrónica, world music, ambiente industrial, pop rock, etc. Dizer que esta biografia foi apresentada pelo próprio, eu não usaria estes adjetivos, não usaria usar. Foi escrita num minuto, no género epifania. Não, eu não sei por onde começar, de facto. Vou ter digamos, uma experiência Philip K. Dickiana, não é? Uma mistura de tanta coisa, música, literatura, drogas, arte, nos mais variados domínios. Mas realmente não sei por onde começar, mas se começar de uma forma cronológica, o que eu posso dizer é que conheço o Hugo há 18 anos, somos amigos desde há muitos anos, não é? Pela troca de ideias de música, não é? Em vários espaços que ainda existem no Porto, não é? O que tem piada no Hugo é que ele é um verdadeiro heterodoxo, é uma pessoa que não se limita a gostar de um género musical ou a fazer um género musical. Isto tem tudo a ver com o Philip K. Dick, porque se eu for colocar num esquema quase de desenho, poderia fazer o seguinte desenho. Colocava contracultura, que é, digamos, é o underground da cultura, uma contracultura a que o Philip K. Dick pertence, como outros escritores, não é? Se calhar até alguns escritores que hoje são muito conhecidos e adorados, como o George Orwell e o Aldous Huxley, não é? Foram escritores da contracultura. Pronto. E o Aldous Huxley também escreveu muito sobre experiências com drogas psicodélicas, não é? Na mesma altura em que o Philip K. Dick também escrevia algumas das suas grandes obras. Então colocaria contracultura, colocaria jazz, psicadelismo e Philip K. Dick. Mais para estarmos a falar da personagem central que é a grande influência deste disco. Lá está. O que há na obra do Philip K. Dick, né? Eu não li tudo, adorava ter mais tempo para ler, de uma forma louca, não é? Tipo Marcelo Rebelo de Sousa, que lê 3 ou 4 livros por noite, mas eu não consigo, não é? Inumanamente. Pronto, mas eu gostava, mas é impossível. Mas se calhar o Philip K. Dick é um personagem muito jazzístico. Ou seja, o jazz também é Philip K. Dick. E se calhar este sincretismo da obra do Philip K. Dick, onde cabe tudo, religião, estados alterados da percepção, não só devido a drogas psicodélicas ou a drogas naturais, não é? Mas também, pronto, a epifanias, não é? Estados alterados da percepção, lá está, é uma ideia engraçada. Pronto, acho que na obra do Philip K. Dick cabe tudo, incluindo a música. Não, é mais sabido que nos romances dele há sempre, digamos, um ambiente musical, não é? E principalmente no Valles, não é? Ele fala de elementos que existiram, não é? Os Grateful Dead e Linda Ronstadt, não é? Se não me engano. Exato. David Bowie. Mas também inventa outros, não é? Como ele
é mestre nisso, é mestre em inventar personagens. Mas há sempre um ambiente musical nas obras dele. E eu acho que, salvaguardando a nossa liberdade, não é? Eu gosto muito de ler com música. Não sei como é que se toda a gente gosta de fazer isso, mas eu gosto. E acho que dentro da obra do Philip K. Dick cabe tudo, não é? Incluindo o jazz. Eu acho que, se formos a ver cronologicamente, o jazz nasce num período muito... é quase contemporâneo do nascimento da ficção científica como género literário, não é? É evidente que nós podemos ir atrás, até podemos ir aos livros utópicos, não é? Das utopias antigas, e recitar ou falar de algumas obras que eram passadas na Lua, mas de uma forma muito inocente e muito brincalhona, não é? Mas não vamos falar tanto desses livros antigos, mas da ficção científica como género literário. Se calhar também temos o Júlio Verne, é certo, o H.G. Wells e isso tudo, mas se calhar a ficção científica nasceu precisamente num país onde havia a maior exploração tecnológica, não é? Onde a tecnologia era mais aprofundada. E daí toda aquela parafernália de histórias passadas em planetas distantes, em que seres humanos... Por acaso, agora há um filme que é este filme do Nolan, não é? Christopher Nolan. Falamos no outro dia. Tem uma temática muito parecida. Mas, exato. Mas se formos a ver, estas histórias todas só poderiam existir com um avanço tecnológico, não é? Que nos Estados Unidos, na altura, era, digamos, bastante grande. Então, eu acho que duas coisas que coexistem, é o jazz e o Philip K. Dick. Ou seja, não só o Philip K. Dick, mas todos os autores ligados à ficção científica. Há um bocado estávamos a falar, é engraçado, porque a ficção científica é considerada um género menor, não é? Mas isso é tão ridículo, porque se nós formos ver, para continuarmos os livros de utopias do passado, há muitos romances de ficção científica que são verdadeiras utopias, não é? Portanto, hoje em dia, se calhar a ficção científica substituiu mesmo o romance de utopia, não é? E muitos romances, não só do Philip K. Dick, mas outros, Ray Bradbury, é certo, são utopias ou distopias, ou uma coisa mais estranha ainda, que é alterar a história a seu belo prazer, como é o caso do Homem do Castelo Alto, não é? Que o Philip K. Dick escreve de uma forma magistral em 1950 e pouco depois da guerra, em que muda completamente a história, não é? Ou seja, os alemães e os japoneses ganham a guerra e transformam o mundo a seu belo prazer, não é? É um cenário apocalíptico de totalitarismo, não é? Que, se formos a ver, não está muito longe da realidade a que os tempos vão chegando, não é? E se calhar, lá está, eu quando falei com o Hugo, eu sempre disse que o Philip K. Dick era um visionário, não há dúvida. Ele pode ter acertado em coisas, pode ter exagerado noutras e fabulado noutras, mas se formos a ver, ele construiu um futuro alternativo que em muitos casos nos nossos dias é a realidade, não é? De facto é. E isso é arrepiante, é extraordinário. Poucos autores, eu acho, poucos autores no século XX fizeram isso, tirando aqueles que eu falei e outros que ainda não referi, mas também não adianta estar aqui a referir tantos autores, senão vou-me tornar chato. Mas de facto o Philip K. Dick é um visionário. É um visionário. E então o que é que isto tem a ver com a música? Tem a ver que, é engraçado, quando eu ouvi o órgão no tema Logos, eu disse logo ao Hugo, olha, o órgão foi uma adição fantástica. Acho que tu conseguiste unir o passado e o presente. Mesmo na história da música, mas não é aquela ideia que o órgão tem, não é?
Para mim, a ideia do órgão não é um instrumento totalitarista ou, digamos, maçador ou assustador. Para mim, não. O órgão tem toda aquela qualidade de um salto cósmico, não é? É como se eu tivesse, de repente, sentido o chão fugir dos meus pés e tivesse dado um salto para o cosmos. Ou seja, de qualquer maneira, não sei, não vou pensar como é que poderia viajar no cosmos, mas não morto, de certeza, com todos os sentidos, mas a tentar perceber de tudo o que é que se passava no cosmos. Ou fazer uma viagem, não é? Eu acho que Philip K. Dick, do jazz, psicadelismo, que foi bem falado aqui, porque também é contemporâneo do jazz e do Philip K. Dick, está tudo interligado, não é? Eu acho que há uma interligação fantástica aqui. E depois, é assim, se nós formos pensar, o jazz se calhar acaba por trazer muitas influências para a música popular, não é? Eu, quando digo popular, não é música pop só, mas música que as pessoas ouvem, não é? A música que está ao alcance de todos. O jazz, de facto, revolucionou o rock. Os Beatles adoravam músicos de jazz, também de blues, mas essencialmente há um ano, ou um disco que é fundamental, é o disco do Ornette Coleman, não é? O Free Jazz, que é um salto talvez fora do seu tempo, não é? Que vai criar uma ruptura com tudo o que se fez até aí no jazz, não é? A partir daí, a partir dos anos 60, acho que o disco é de 1960, se não me engano, não é o depois. A partir daí, em 1960, começa a aparecer o rock, o pop rock e isso tudo. Eu tenho, se calhar, tenho a ideia que esse período, a partir daí, a música popular torna-se quase um adolescente, à procura de sensações, de novos sons, de experiências. De facto, é verdade, se nós pensarmos que o rock nasceu em 1950, no pós-guerra, não é? Como uma prática mais trivial e de festas e de alegria, não é? De alegria depois da guerra. Pronto, eu acho que a partir daí e até 1966, 67, a música acaba por dar um grande salto. Temos o Frank Zappa a fazer experiências incríveis, baseada ou influenciado pelos compositores da música serialista contemporânea, o Varese, o Boulez, não é? E temos também, depois, os Beatles, que, digam o que disserem, não é? Foram grandes impulsionadores do psicadelismo, e os Pink Floyd, os Soft Machine, não é? E por aí fora, a música tornou-se um caldeirão de experiências. E eu acabo por dizer, se eu posso ser muito obsessivo nisso, mas o período musical entre 66 e 76, ou 75 ou 74, é um dos períodos mais criativos da música popular. Pronto. Obviamente viram outros a seguir, mas é um período em que tudo se mistura, não é? É por isso que se chama música de fusão, ou jazz rock, ou rock progressivo, ou rock alemão, sinfónico. Pronto. Lá está. É um período fantástico, e em que está ao mesmo tempo em que aparecem experiências de literatura de fuga da realidade, de Tolkien, o Philip K. Dick, pronto, tem sempre que aparecer aqui, mas é uma altura em que o universo do homem, não é? A cultura do homem, começa a fugir para outras realidades e a pensar que existem outras realidades, não só sonhadas, experienciadas por substâncias psicotrópicas ou isso tudo, mas que poderão existir outras realidades. No fundo, é mesmo
a música tornar-se mais madura. Tornar-se mais madura, experimentar. De facto, é um período magnífico. Não é? A relação entre a ficção científica e o jazz, nós podemos, lá está, falar também talvez não saber onde é que vai levar, não é? Ou seja, é um salto no escuro, não é? Um salto no desconhecido. E isso é muito engraçado. Claro que depois, só para terminar, depois na música aparecem muitos movimentos que têm uma grande influência da ficção científica, não só o rock sinfónico e progressivo, com os Yes a fazerem música fora do mundo, não é? Com criancinhas a fazerem xixi para um lago e, como disse o Miguel Esteves Cardoso num artigo, mas também com possibilidade de existirem outros mundos. Depois também o rock alemão, que de certa forma vai buscar muito mais os compositores eruditos ou da música contemporânea, não é? E faz muitas experiências fantásticas com muitas soluções. Também o rock francês, dos Magma, por exemplo, queria realçar, porque os Magma são uma banda, um grupo com existência desde 1970, ainda existem, ainda tocam. Já os vi ao vivo e devo dizer que é uma experiência de arrepiar os pelos. De qualquer maneira, os Magma deixam-se influenciar muito também pela ficção científica. O primeiro álbum deles é um álbum em que eles contam a história de uma parte da raça humana que deixa o planeta porque há um governo totalitarista e massificador, e eles fogem para outro planeta, não é? Portanto, a partir daí há uma profusão de histórias que vai influenciar a música popular. E não é mentira dizer-se que os Magma têm muito jazz. O grande herói dos Magma, dos músicos de Magma, é o Coltrane, é o John Coltrane. Portanto, isto está tudo interligado. Queres que eu diga mais alguma coisa? Pronto, podia estar aqui a falar muito mais tempo, mas vamos. Eu não combinei nada aqui com o painel de comentadores que tiveram toda a amabilidade de estar aqui hoje presentes e eu agradeço desde já a presença deles. Queria só acrescentar que o Cândido Lima, que é um compositor que também muito admiro, vem-nos hoje aqui falar sobre os primórdios da música eletrónica no século XX. E porquê? Porque, embora este disco seja de uma música dificilmente catalogável, não é? Há muitas influências que podemos discorrer nele, neste trabalho, e penso que, mas de uma forma genérica poderíamos enquadrá-lo em algo que se chama muito genericamente improvisação livre. Portanto, que é um estilo que pouco define, mas que engloba muitas coisas, engloba jazz, engloba música improvisada. E esta música surgiu mais ou menos em meados dos anos 60, dos dois, na América, muito influenciado pelo free jazz,
e na Europa muito influenciada pela música contemporânea europeia, que depois passou por outro tipo de músicos improvisadores fazendo uso do mesmo vocabulário. Naquela altura, essa música europeia era de cariz erudito, portanto, limitava-se muito aos circuitos das orquestras e da composição, e, como é normal, e sempre assim acontece na história, essa música começou a criar as suas, portanto, a desenvolver-se. Os músicos hoje em dia fazem uso dessa linguagem. Ela já não está só restringida àquele universo, e há muitos músicos desta área da música improvisada que dominam todas aquelas linguagens e utilizam-os em contextos totalmente diferentes. Daí que eu achei que seria interessante perceber também de onde é que vem, qual é a origem e a gênese desta influência eletrónica que hoje está dispersa por muitos tipos de música, mas que a dada altura era algo completamente novo, muito criativo e de original. Eu vou passar então a palavra ao Canto Livre. Eu apetecia-me dizer o mesmo que este amigo, por onde é que ele começar. São tantos os temas que o tema central suscita, que eu não sei por onde é que é de começar. Apetece-me começar, por exemplo, por uma noção que eu criei há muitos anos, a minha reflexão sobre o ritmo, e que era utilizada nas aulas na escola decorativa de Soares do Reis, pela colega da responsável da galeria, que é o que é o ritmo. E daí podemos partir para uma conversa informal, que foi como pediu que isto seria uma sessão informal, que é a flutuação do tempo no espaço. Ela utilizou isso nas artes plásticas, e isso, esta reflexão, cheguei a ela pelas minhas leituras de Kant sobre o conceito de tempo e espaço. Embora esteja desatualizado por causa do Einstein, mas eu continuo a acreditar mais no Kant porque dá mais jeito. E o Newton e companhia. De qualquer forma, há coisas fantásticas também da reflexão da música a partir dos físicos seguintes, nomeadamente os das geometrias não euclidianas, disso tudo. Mas isso é para os especialistas, não para mim. De qualquer forma, penso nelas, não é? Uma vez que se falou em cinema esta noite, e porque tem a ver com a eletrónica, como metáfora. Portanto, falei de história um bocadinho de história da eletrónica, mas também de alguns aspectos que lhe estão associados. É que 2000, Odisseia no Espaço, o Kubrick teve música, e quem não souber o que é a música que está por trás do filme, pensa que é música eletrónica, a menos que leia a legenda e a ficha técnica. Ora, essa música é música sinfónica. E é música de Ligeti, 3 obras, são 3, que é uma parte do Requiem, o Requiem também, Lux Eterna, exatamente isso, Lux Eterna e Lontano, a Atmosfera. São obras perfeitamente transferíveis para, do ponto de vista da percepção, para a eletrónica. E isso é de uma época, portanto já estou a dar saltos na história da eletrónica, uma época em que os compositores, não vendo na eletrónica processo de lhes darem os meios essenciais para a sua criatividade, uma vez que eram compositores já plenamente formados, plenamente mergulhados nas grandes criações, tentaram simular a eletrónica de orquestra. E a primeira grande obra, que é uma simulação, não que o tenha feito como simulação, mas que funciona como um ato de desespero, entre aspas, porque também não foi, de Xenakis, com quem eu trabalhei durante uns anos e quem me tornei amigo até à sua morte, é Metastasis, precisamente, que é a fonte, verdadeiramente a fonte estrutural e não só a fonte metafónica, do pavilhão Philips, de 1951.
em Bruxelas, de Le Corbusier. Portanto, o autor da arquitetura do pavilhão de Philips não é Le Corbusier, foi Jan Xenakis. Isso está mais que provado. E como é que foi concebida a arquitetura? A partir de um conceito de parábola e hipérbole da geometria. Por isso é que ele compôs um minuto, não sei se é um minuto, é cerca de um minuto de música eletroacústica, a convite do Le Corbusier, para servir de introdução ao público do pavilhão, que se chama PH, em francês, paraboloide e hiperboloide. E aqui temos um dos primeiros exemplos de eletroacústica de Varese, que é o poema Electronique, que ele fez acompanhado com figuras um bocado, ele que me desculpe, que eram ridículas, porque eram figuras que não tinham nada a ver com a abstração da obra genial, não propriamente do ponto de vista estético, mas do ponto de vista do pioneirismo. Essa obra, o poema Electronique, com macacos, com aquilo que nós vemos logo no princípio de 2001. Temos aí um pequeno. Queria esclarecer, porque na parte dos profissionais da pop, e do jazz, aproveito para fazer um bocadinho de pedagogia. A separação entre o serialismo, o idocafonismo e a eletrónica. O que aconteceu foi que o serialismo é uma técnica de composição que nasce do idocafonismo. De alguma maneira se confunde com o dodecafonismo, mas há vários serialismos. O dodecafonismo é um método de composição com 12 sons, dito assim por Schoenberg, nos princípios do século XX. Sobretudo essa série ficou mais ou menos sistematizada nos anos 20 só, e nasce, isso nunca se diz, do expressionismo musical. Nasce da tonalidade do século XIX, do século XVIII, dos clássicos, atinge a ruptura completa com o Wagner, com Tristão e Isolda, a ruptura relativa, mas completamente com a chamada atonalidade, ou seja, a suspensão dos centros de gravidade da percepção da música de Mozart, de Beethoven, etc. Portanto, talvez não seja pior continuar um bocadinho desta linha para perceberem depois que problemas é que a eletrónica, do ponto de vista da percepção também, pode trazer para o compositor e para o ouvinte. Só então é que, com o aparecimento de dois discípulos de Weber e Alban Berg, é que houve um alargamento do conceito dos 12 sons, da técnica dos 12 sons. Porque é uma técnica baseada no cânon clássico, não é? Como dizia o Xenakis, são as 4 possibilidades da geometria de Descartes. Íamos muito mais longe a Varese, relativamente às alturas, à definição das alturas e à definição do tempo. Mas isso já nos levava, só se estivéssemos aqui até 1h da manhã, 2h da manhã. Mas o que não é o caso, não pode ser. Portanto, estamos a definir, de alguma maneira, de uma maneira muito genérica, o que é o dodecafonismo. São os 12 sons da escala, os 12 sons de piano que nós conhecemos, depois tornados autónomos e sem qualquer relação entre si, como na atração do do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E isso é extremamente importante para que se perceba o que é que vai acontecer à música eletrónica. O que aconteceu é que quando chegou a música eletrónica nos anos 50, embora já tivesse antecedentes, nomeadamente com o futurismo, não é? Com o Russolo, com a orquestra de ruídos na primeira década na segunda década, melhor, do século XX, e aí temos uma primeira ruptura, uma primeira revolução relativamente ao chamado sistema tonal, ou seja, à hierarquização dos sons que definiram todo o sistema ocidental clássico e a música popular também, evidentemente. Na altura em que apareceram os grandes génios do século XX, da segunda metade, perante o fascínio das novas tecnologias, nomeadamente com Pierre Schaeffer, que era engenheiro da Rádio France, e, portanto, foi o criador da música concreta.
isto é, aquele que trouxe para o estúdio, trouxe para as salas de concerto o mundo concreto. O ruído. O Victor Hugo dizia que a música era um ruído organizado. Nunca podemos deixar de pensar nisso. Nas ondas ciboseirais, nos sons puros e nos sons complexos. E isso, portanto, a física, toda a época industrial teve uma participação absolutamente decisiva da evolução da linguagem musical, não só a nível de instrumentos, mas a nível de pensamento, a nível de linguagem, a nível de gramáticas. E houve um dos aspectos fantásticos do século XX é que as gramáticas proliferaram. Até ao século XIX havia apenas uma gramática. A gramática do chamado sistema tonal, da tonalidade, da relação íntima que há entre os sons, as alturas e entre o tempo. Isso desapareceu com Stravinsky, com Schoenberg e depois com os futuristas, Marinetti e Professor Lobo, e no nosso caso, com os nossos futuristas, Mário Sá Carneiro e Fernando Pessoa. Agora basta ler a Ode Triunfal e a Ode Marítima, que são as coisas mais fabulosas que podemos encontrar na literatura e na poesia. Então, nos anos 50 apareceu a música concreta em Paris. Descontentes com que a música concreta não dava do ponto de vista criativo, compositores geniais e que marcaram o século XX, sobretudo a segunda metade, como Messiaen, como Xenakis, como Pierre Boulez, abandonaram. E um dos principais foi Stockhausen, foi para a Polónia. Portanto, houve uma cisão de, digamos assim, de pesquisadores. É aí que acontece o equívoco dos que utilizam o termo serial e eletrónica. Nessa época, o que imperava na Europa era o sistema serial, sobretudo defendido acerrivamente e fanaticamente e fundamentalisticamente pelo Pierre Boulez. Foi, de facto, um período áureo, mas ditatorial, porque tudo que não fosse serial era proscrito. Portanto, apareceu como reação autores que não tinham nada a ver de serial, que era o Ligeti, por exemplo, o Varese, que é um dos pioneiros da música eletroacústica, da música eletrónica, não tinha nada de serial. A música da orquestra de Varese é, digamos assim, uma avant-lettre eletrónica, que é uma música extremamente difícil, porque utiliza um intervalo musical do mesmo tipo do serialismo, que é a segunda menor, um intervalo de segunda menor, e que é a segunda menor. Conhecem o piano, se tocarem uma tecla preta e uma tecla junta branca, estão a ver o que é que dá. Há uma dissonância. Há uma mistura muito grande. E os cereais, eu chamo de cereais às vezes ironicamente, os cerealistas, que eu sofri um bocado com um compositor porque a cabeça ia noutras direções, mesmo tendo passado por aí, estudei com cerealistas também, nomeadamente Gilbert Ramy, que foi um discípulo direto, e Tabachny, que foram discípulos diretos do Pierre Boulez. E eu próprio, dos últimos anos, nos anos 90, tive contactos muito próximos com o Pierre Boulez, amigáveis, e tenho entrevistas gravadas que ainda não foram publicadas com ele, com Liga e com Xenakis. Portanto, não há problema nenhum. Agora, reconheço, toda a gente reconhece, o mundo musical reconhece que ele foi, de facto, um ditador do ponto de vista estético, do ponto de vista técnico, e durante décadas dominou completamente o mundo ocidental, pelo menos o erudito, evidentemente. Uma das razões por que nasceu a música repetitiva americana foi também como criação. Há um dos grandes compositores pioneiros também da música contemporânea, que foi Cage, também era um dos grandes adversários. Curiosamente, autores que estavam nos antípodas de Cage, como Xenakis, que é um dos maiores génios de toda a história do Pierre Boulez, tinham uma grande admiração por Cage, e isso é muito interessante. Basta ver a correspondência entre. Ora, um era caótico, entre aspas, ou sem aspas, os outros eram maiores racionalistas da história da música. Eram verdadeiramente aquilo que se pode chamar os detentores da verdade, mesmo estando nos antípodas.
entre eles mesmo. Xenakis era um homem que vinha da arquitetura, vinha da ciência, vinha da física, vinha da engenharia. O Pierre Boulez vinha dos conservatórios. E quando Pierre Boulez se referia, e a mim se me referia diretamente sobre Xenakis, compositor que não venha do conservatório não era um compositor. Há disparates destes, não é? Mesmo de génios, não é? Porque o Pierre Boulez, sem dúvida, era um gênio como chefe de orquestra e como compositor. Era e é, agora já esteja numa idade extremamente avançada. Porque o Xenakis vinha, de facto, de uma ligação com as matemáticas e ficou marcado pela... Portanto, é um pioneiro da eletroacústica, a gente lá vai. Aliás, já disse alguma coisa das suas obras muito importantes dessa época, como o Diabo Foz e coisas assim. E essas obras, ouvidas numa sala de concerto, são daquelas que nos deixam completamente petrificados. Utilizei uma palavra para que podia servir para aqui de um livro qual era para ser de género, nos deixava completamente atordoados, sobretudo numa obra como Bohr. E, portanto, utilizava o quê? Matemáticas, técnicas matemáticas, como centro na teoria das probabilidades. O Carvalhais, um dos temas que queria que eu abordasse nos e-mails era eletrónica, improvisação, etc, etc. A improvisação, quando achei interessante falar de improvisação livre. A improvisação é sempre livre. A improvisação é sempre livre. Como? É uma nomenclatura. Eu percebo, mas estou a falar de conceitos com um certo rigor e, portanto, quando eu improviso e falo no órgão, eu fui organista também e tenho várias obras em que utilizo o órgão, portanto, chamou-lhe ditador, não chamou-lhe, olha que é ditador, é o contrário do que pensa, talvez. Não para mim, que sou livre, fui sempre livre de tocar órgão, não é? Mas é interessante a ideia que tem do órgão como libertador, pode não ser. Eu disse um dia, fiz uma gravação de um programa num órgão, uma simulação de órgão na Igreja de Santa Luzia há uns 15 anos, e eu fiz lá 2 recitais. E um dos recitais fiz com repertório que eu tocava quando era jovem em Braga. E era um repertório moderno, não era propriamente repertório clássico. Também tinha Handel, Bach, etc. E soube depois, mais tarde, que um padre de Viana, responsável lá pela Cúria, que não estava de acordo com aquela música. E eu, pelo telefone, disse a essa pessoa que me disse: diga lá a esse senhor padre que Deus não é barroco. Gostei dessa. Ou Deus não é só barroco, disse. Portanto, é interessante, porque tenho muita experiência como organista, como improvisador, inclusive já o tive de fazer em público, de improvisar em televisão, etc., programas de televisão. Portanto, é interessantíssimo este tema da improvisação, porque eu próprio fiz há uns anos atrás, e noutras situações até, mas estou a lembrar em Serralves um concerto em que tive de improvisar com música pré-gravada em sintetizador. Portanto, eu próprio não tenho hábito de fazer muita música eletrónica, porque não tenho sintetizador em casa, etc, etc. Mas foi a possibilidade de ter feito essa obra com vários meios eletrónicos pré-compostos, pré-gravados, e dispus de um sintetizador ao vivo e improvisei sobre a música que estava pré-gravada. Portanto, tenho experiência não só como pianista, como organista, etc. Portanto, é um manancial fantástico, é um espaço fantástico de discussão, de conversa, não só na eletrónica, como em todos os domínios. Não é? E, evidentemente, se fôssemos à história da improvisação, tínhamos de ir às culturas não europeias, às culturas tradicionais de milénios, não é? Toda a música da tradição oral, da tradição instrumental. E isso, por exemplo, se me perguntassem se essa música tem tido alguma influência na minha música, que não é o caso de hoje, porque não vou falar disso, isso tem imensa influência. Voltando à eletrónica, de facto, foi necessário nos anos 50 e 60 haver os compositores tiveram necessidade dessa simulação. Quanto à história da eletrónica, volto a situar pioneiros como o Varese, através da
música de orquestra, portanto, o pensamento, onde ele tentou simular, porque tinha necessidade de ir além dos códigos clássicos, e, portanto, já não falo do Stravinsky, por exemplo, o Debussy fala de Stravinsky, sendo o Debussy um dos grandes revolucionários do século XX, da passagem do século XIX para o século XX, falava do sacre, da celebração da primavera de Stravinsky, com ruído, como é que é possível estar a pensar em música, a pensar em ruído, não é? Sobretudo as passagens mais vincadas, mais telúricas e mais pulsadas, não é? Se há algo que marca a história da música do século XX pela inovação, é a sagração da primavera de Stravinsky. Por exemplo, Xenakis, que é um dos grandes revolucionários do século XX e também dos grandes fundamentalistas, também, estou à vontade para o dizer, dizia que Stravinsky é o sacre, é tão sacre, isto é só a sagração e mais nada, o resto não me interessa nada, porque depois entrou nos neoclassicismos, não é? Sempre música genial, alguma muito chata, desculpem a expressão, irrita-me também, porque estamos a ouvir Pergolesi e não Stravinsky, estamos a ouvir Tchaikovsky e não Stravinsky, não é? Abusou do pastiche, não é? Mas, à parte dessas, apesar de tudo, na fase neoclássica, fez coisas geniais. Mas a verdade é que ele dizia, Stravinsky é o sacre, não me interessa mais nada. O que é curioso é que o Stravinsky não se considerava um revolucionário. Recusava esse epíteto. Mas, digamos assim, podemos entrar no sacre como uma espécie de premonição da música eletrónica por meio das grandes revoluções, porque depois a pulsação do sacre vai levar a outras, e não é só a pulsação do sacre, é também a música, são também as conquistas da tecnologia, que é chamada música mecânica ou música motorista, que são aquelas obras que, através da orquestra, simulam movimentos mecânicos. Por exemplo, Pacific, qualquer coisa, não sei o nome, de Orenger, do suíço, imitava um comboio. Se ouvirem essa obra, de facto vocês têm claramente a noção do pulsar do comboio, do arranque do comboio. Ou o Rei Vida dele também. Ou a Fundação da Asa de Mossolov, russo. Ou obras dos anos 20, tudo isto dos anos 20, incluindo obras também que tentaram imitar tudo isto. Tudo isto não é propriamente eletrónica, mas enquadra-se nas grandes revoluções, em que a eletrónica é um dos aspectos. Quando se fala de música contemporânea, não tem nada a ver com a eletrónica, nem com a eletroacústica, nem com a música concreta, nem com a música algorítmica, isto é, tudo música algorítmica improvisada. Tenho ali uns modelos e uns patentes. De resto, estava a sentir dados que se estavam pode não ser isso, não é? Mas é claríssimo, sobretudo a primeira música que apareceu ali, claramente, dados que se injetam no computador e ele faz o seu trabalho. E houve uma época, sobretudo, marcada por um americano, como é que ele chama, que esteve no Porto há muitos anos, até no conservatório em França, Pierre Largot, e nos Estados Unidos, não, sim, também é um dos pioneiros, mas é outro, que apresentou a música muito mazinha, mas é um dos representantes da música algorítmica, em que o compositor injetava os dados do programa no computador e se limitavam a receber os dados e os resultados do computador lhes dava. Xenakis fez essa experiência e desalterava. Fez a primeira experiência com o IBM em obras da série chamada música estocástica, ou seja, música baseada na teoria das probabilidades. Só que quando se fala de Xenakis, pensa-se sempre nesta época muito fria, digamos assim, granítica, mas não se fala das obras fantásticas sobre textos gregos, Sófocles, Eurípides, etc. São as obras absolutamente fenomenais, não é? Poéficas, por exemplo, Medea, são obras que não têm nada a ver com a matemática. E depois aconteceram, por exemplo, há um compositor americano que foi extremamente importante para
para arrancar da frieza do computador a sonoridade, de facto, demasiado mecânica, que foi a modulação de frequência de John Chowning. Isso também era extremamente importante. Mas agora já estamos na mistura do digital e do analógico. Portanto, aqui há uma fusão e agora a história estendia-se por aí fora, mas acho que se falarmos de Varese como um dos grandes pioneiros, como os ruídos que antecederam a música concreta, a história dos ruídos, sobretudo trazido pelo futurismo e pelos italianos, Rossolo e Marinetti e esses. E depois, se passarmos até aos anos 50, Schaeffer, de um lado, que se toca usando do outro, Eimer, do outro lado, e depois a escola GRM, Grupo de Recherche Musical de Paris, GRM, conhecido. Pierre-Henry foi dos grandes compositores, depois do Schaeffer, juntaram-se a ele muitos outros, nomeadamente Pierre-Henry e toda a escola de Paris. Portanto, serialismo é uma linguagem, não tem nada a ver, apenas os compositores serviram-se da série para construírem os objetos, já que lhes permitia a dissecação e a organização dos parâmetros da altura, da intensidade, das durações, etc. Portanto, não tinham, em termos de eletrónicos, uma linguagem, uma ferramenta. E então a ferramenta que serviu nessa altura era o serialismo, mas era absolutamente inadequada, porque não tem nada a ver com nem o serialismo, nem outra linguagem, nem a tonalidade. Pode depois, em termos de uma extensão mental, isso pode ajudar, mas o serialismo desapareceu completamente, porque foi um momento apenas, foi efêmero, porque não havia, volto a dizer, não havia gramática para apoiar os compositores dentro de um estúdio. Portanto, serviam-se de algo que era anterior. Por exemplo, Messiaen tinha uma linguagem muito própria, muito específica, muito dele, modos de transposição limitada. Há um exercício dele sobre o estúdio de Pierre Schaeffer, mas não aguentou. Não só porque já tinha um universo completamente formado, não estavam virgens, passa a expressão, portanto, estavam completamente viciados, no bom sentido e no mau sentido, para poderem... De resto, eu estive algum tempo, fui a algumas aulas nos anos 70 em Paris, ao GRM, e via claramente quem fosse com um mundo estruturado não dava para ali, tinha de ir completamente, quando estava a rasa, como dizem os medievais, não é? Tinha de ir completamente virgem para ali, não é? Quem fosse já com uma idade adulta, já com um passado, era extremamente difícil voltar ao ponto zero, não é? De resto, todos estes compositores, salvo o Messiaen, mas todos estes compositores fizeram música eletrónica, música eletroacústica, mas depois noutro quadro, noutros contextos, etc. Penso que deixei alguns tópicos que possam ajudar a compreender da minha pobreza de conhecimento destas coisas, mas enfim, eu espero que tenha dito alguma coisa de interessante e de orientador para algumas dúvidas que possam ter em relação a algumas coisas. Muito obrigado. Vou tentar ser breve. Portanto, ao contrário de que se possa pensar, depois de termos ouvido aqui este painel de convidados, que torna a agradecer a amabilidade de terem aceito o meu convite, na minha opinião, a boa música não carece de nenhum roteiro que a faça apreensível. Eu acho que ela vale por si própria e através da linguagem que lhe é inerente e basta. No entanto, e tendo isto em conta, acho que é interessante esboçar um enquadramento histórico-musical de algo que possa ter informado ou dado forma a esta obra ou outras, pode ter interesse, porque já que não é algo de objetivo, pode ter interesse, portanto, várias perspectivas, várias diagonais, vindas de várias áreas, que possam lançar alguma luz
sobre quem está a ouvir ou não. Posso dizer, peço imensa desculpa, é porque na minha introdução eu ia dizer uma coisa curiosíssima, é que, eu ia dizer isto, que é importante que se diga, essas obras do Ligeti foram utilizadas no filme sem autorização. Okay. E foi posto em tribunal, etc, etc. E, como dizia o Ligeti, foi-me dada uma pequena indemnização. É uma história incrível que nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Porque ele não sabia que tinham posto a música dele, foi um amigo dele que na rua disse: olha que eu ouvi música tua no filme X e tal. E então é que peço imensa desculpa. Não, é uma excelente ideia, eu espero que alguém também tenha a ideia de utilizar alguma música deste disco para que eu não tenha que trabalhar mais. Ok. Portanto, há uma questão que é fulcral neste romance do Philip K. Dick, mas que também é transversal a toda a sua obra, que é uma questão muito simples e que não é dele, que é o que é a realidade. E talvez essa seja uma questão que o homem coloca filosoficamente, espiritualmente, cientificamente, desde que se conhece. Esta é uma questão que não é objetiva, é uma questão misteriosa, críptica, insondável e, como tal, se formos refletir sobre isso, não podemos ter algo de figurativo e de objetivo. Daí que esta música muitas vezes possa sondar algumas pessoas algo um tanto ou quanto bizarro, ou estranho, ou diferente, porque de facto esta questão é um tanto ou quanto insondável e não poderia ser, imaginemos um quadro, não poderia ser um periquito de uma gaiola ou um rio, porque isso seria demasiadamente objetivo. Hoje em dia, soubemos há pouco tempo que a ciência acabou por descobrir que afinal existe algo que se chama matéria e energia escura, que prefazem, segundo as contas dos cientistas, 90 e tal % da totalidade do universo. Chegamos a uma conclusão que pode ser um bocadinho frustrante para todos nós, é que andamos aqui há uma data de séculos a tentar perceber 1 ou 2% do que é isto da realidade e afinal não percebemos nada. Como tal, parece que a única solução que temos a uma abstração é tentar, através da intuição e da abstração, inferir algo que é incognoscível, não é? E então é aí que entra talvez a filosofia, a metafísica e a música, que não sendo algo de objetivo, pode ser essa tal intuição que nos pode tentar dirigir em algum sentido. O Philip K. Dick tem uma ideia muito presente em todas as suas obras, que é a ideia de que estamos presos na nossa própria versão ilusória da realidade. E eu penso, da minha leitura, isto é muito pessoal, que existem, não só da obra dele, como também depois extrapolando, existem duas grandes ilusões do ser humano. Uma ilusão primordial, que seria uma ilusão que as tradições antigas do conhecimento poderiam chamar de Maia, ou a alegoria da caverna, de Platão, que é uma ilusão que nos é transposta pelos nossos órgãos de sentidos, que são finitos e que nos transmitem uma leitura para o cérebro que são impulsos elétricos. Portanto, essa ilusão primordial é aquela que dificilmente poderemos escapar, que faz parte da nossa condição e da nossa anatomia e da nossa fisiologia. E depois, Philip K. Dick também utiliza muito uma segunda ilusão, que também todos estamos infelizmente familiarizados com ela, que é a ilusão das realidades, portanto, construídas, produzidas ou pela religião, ou por um grupo político, ou por um grupo de poder. E sobre esta segunda, eu gostaria de ler aqui um texto muito rápido que traduzi, que espero que seja uma tradução que permita que se perceba integralmente aquilo que de mais é importante. E eu vou passar a ler, é o próprio K. Dick a falar sobre estas realidades fabricadas e parece-me muito interessante. Sempre tive esperança ao escrever romances e histórias que colocavam a pergunta: o que é a realidade, de um dia obter uma resposta. Esta foi também a esperança da maioria dos meus leitores. Os anos passaram-se. Eu escrevi mais de 30 romances e mais de uma centena de histórias e ainda assim não consegui descobrir o que é real.
Um dia, uma estudante universitária no Canadá pediu-me para definir realidade, para um trabalho que ela estava a escrever para a sua cadeira de filosofia. Ela queria uma resposta numa frase apenas. Eu pensei um pouco e finalmente disse: a realidade é aquela que, uma vez que pararmos de acreditar nela, ela ainda assim não se desvanece. Foi a única coisa que me ocorreu como resposta. Isso passou-se em 72 e desde então não tenho sido capaz de definir melhor a realidade. Mas o problema é real e não um mero jogo intelectual, porque hoje nós vivemos numa sociedade em que as realidades contrafeitas são fabricadas pelos média, pelos governos, pelas grandes corporações, por grupos religiosos, grupos políticos. É por isso que eu pergunto na minha escrita o que é real, porque somos incessantemente bombardeados com pseudo-realidades fabricadas por pessoas e mecanismos extremamente sofisticados. Eu não desconfio dos seus motivos, eu desconfio do seu poder. E eles têm muito e é um poder avassalador. O de criar universos inteiros, universos da mente. Considero que a questão de definir o que é real não é só um assunto sério, mas um tema vital. E alguns no meio disto tudo, a definição do que é um ser humano e autêntico. O que é a definição do ser humano autêntico? Isto porque, através do bombardeamento de pseudo-realidades, começa a produzir-se rapidamente seres humanos não autênticos, humanos contrafeitos, tão falsos como os dados e a informação que lhes chega por todos os lados. Estes dois temas são, na realidade, apenas um tópico. Eles unem-se neste momento. Realidades falsas irão criar seres humanos falsos. Ou seres humanos falsos irão gerar realidades falsas. Desta forma, acabamos com seres humanos falsos a inventar falsas realidades que em seguida são vendidas a outros seres humanos falsos. É tudo apenas uma gigantesca versão da Disneylândia. E é com este toque de humor que me parece tão atual que vou terminar. Eu queria apenas fazer uns agradecimentos muito breves. Eu queria agradecer à Manuela Monteiro e ao João pela sua simpatia, pela sua disponibilidade e profissionalismo aqui no Espaço Mira e por terem acolhido esta conferência. Queria agradecer novamente aqui ao painel de comentadores a amabilidade que tiveram e a tudo que trouxeram aqui para o debate, que me pareceu de veras interessante. E, finalmente, queria agradecer também a dois elementos que estão aqui, ao público, por terem vindo, e a duas pessoas importantes que estão aqui. O meu João Ferraz, que é um grande músico, é um mágico da captação sonora dos nossos instrumentos acústicos e da mistura, e para ele eu queria uma salva de palmas. E também um elemento que não faz parte deste disco, mas é que me fizesse, porque fez parte de todos os outros, é um grande amigo e é uma está sempre presente, que é o Mário Costa, baterista, que também está aqui hoje. A todos os outros, muito obrigado e espero que ainda possamos todos confraternizar um bocadinho com este Porto de Honra que teremos de seguida.